O metabolismo e o balanço hídrico, a gente tem que tomar cuidado, galera. Você reparou, nós observamos, que o metabolismo ele depende de uma taxa de água, porque a água participa da maioria das reações. Então é necessário ter um balanço hídrico. Aí você vai me perguntar, mas o que é isso, hein? Esse tal de balanço hídrico? Gente, então vamos resumir essa história. Para que você mantenha uma quantidade, uma qualidade de água dentro do seu corpo, eu tenho que verificar uma relação entre a quantidade de água que entra pela quantidade de água que sai, né? Isso eu vou observar, vou analisar em vários seres vivos. Aliás, eu posso avaliar em qualquer ser vivo. Então, vamos fazer uma avaliação inicial? Gente, olha só essa primeira avaliação. Vamos pensar na gente, né? Vamos pensar em uma situação que a gente chama de sudorese e uma situação que a gente chama de diurese. Olha só, é a relação do suor com a urina. É o suor e a urina. Não é verdade que a taxa de suor e urina são importantes para a regulação térmica? Sim. Mas ao mesmo tempo que eu estou perdendo água para regular a temperatura do meu corpo e manter o metabolismo, eu tenho que tomar cuidado para não perder água excessivamente. Então, olha só, é necessário um feedback que eu falei para você. Por exemplo, quando a gente observa uma situação de verão, uma situação de calor. Quando a gente observa, por exemplo, uma situação de frio, uma situação de temperaturas mais baixas. Aí, vamos pensar no lance. Gente, quando é verão, você tem uma perda de água muito maior pelo suor. Por quê? Porque a superfície de contato com o ambiente, através do suor, é maior. As glândulas sudoríparas estão em maior contato e podem trabalhar constantemente em relação ao ambiente. Repare a quantidade de glândulas sudoríparas que tem e que eu posso jogar água para fora nesse instante, regulando a temperatura. Só que se você perder uma grande quantidade de água pelo suor, através de um feedback, um controle, um autocontrole que envolve sistema nervoso e sistema endócrino, o que você deve fazer? Diminuir o volume de água na urina. Porque aí, como você já está perdendo água pelo suor, você evita perder água pela urina. Olha, do contrário acontece no frio. Você tende a suar bem menos na estrutura do frio, né? Então, como você perdeu menos água pela superfície corporal, adivinha o que acontece? Você acaba tendo maior volume de água no organismo e, consequentemente, você joga esse excesso de água para fora através da urina. Não é verdade? Essa água na urina, durante o verão, tem pouca água. Se tem pouca água, você tem uma urina concentrada. Essa urina, ela está concentrada. Ela está até com uma cor amarelada. Mas no inverno, o que acontece no inverno? No inverno você tem muita água na urina. Muita água na urina, a urina ela está diluída. A urina ela está diluída, ela está completamente incolor. Ela está totalmente incolor. Então, gente, olha só o balanço hídrico. Desta maneira, o que você está fazendo? Isso aqui é para você o quê? Isso aqui evita a desidratação. Só que esse sistema de controle não é um controle assim porque eu quero. Tem um controle bioquímico. A gente vai observar que existe uma glândulazinha chamada de hipófise. Essa glândula chamada de hipófise secreta vários hormônios. Mas nesse instante, eu quero lembrar que existe um hormônio chamado ADH, está no inglês, Antidiuretic Hormone. Então esse aqui é o hormônio antidiurético. Esse aqui é o hormônio antidiurético. Gente, o que é diurese? Diurese é relativa à urina. Antidiurético é anti-xixi. Então esse hormônio antidiurético, o que ele faz? Ele promove, olha lá, ele promove reabsorção de água pelos néfrons. Néfrons são unidades do sistema
renal, ok? Os néfrons são unidades do sistema renal. Então, eles promovem reabsorção de água pelos néfrons. Então, o que está acontecendo? Essa taxa de ADH pode variar. Então, olha, galera, se a taxa de ADH está elevada, então o que acontece? Você tem menos água na urina. Se você tem menos água na urina, como é que a urina sai? Essa urina, ela sai concentrada. Beleza? Ela sai concentrada. Se você tem pouco ADH, adivinha o que acontece? Você vai ter muito ADH, você reabsorve muito. Então tem pouca urina. Pouco ADH, você reabsorve menos, você tem pouca reabsorção, tem mais água na urina. Então essa urina, ela fica diluída. É bem verdade que existem fatores externos que podem afetar o sistema de ADH. Então, por exemplo, inibição do ADH. A inibição do ADH pode ser por doença, né? Pode ser por doença. A gente pode observar uma doença chamada diabetes. Só que essa diabetes é a diabetes insípida, onde o indivíduo não produz ADH. Se ele não produz ADH, ele tem muita urina. Ele faz xixi o dia inteiro, desidratação corporal. Eu posso verificar uma inibição do ADH pelo álcool. O consumo de álcool faz inibição do ADH. O indivíduo começa a urinar demais. Repare que a combinação de álcool e verão não é uma boa situação metabólica. Porque se no verão está quente, você sua demais. E se você bebe álcool, você tende a urinar demais. E se você passa a urinar demais e está suando demais, você tem desidratação corporal. Beleza ou não? Então, olha só, isso aqui é uma relação do que entra pelo que sai em relação à água. E esse conforto, ele é gerado por um controle hormonal. Ah, na planta também tem isso? Tem sim. Né? Quando você pega vegetais, a gente tem que observar a relação da absorção, por exemplo, que acontece na estrutura das raízes, beleza ou não? Pela perda que existe, né, por exemplo, que nós chamamos de evapotranspiração, que existe na estrutura das folhas. Por exemplo, então as folhas têm artifícios, um tal de estômago que pode fechar, evita a evapotranspiração. Se a planta tiver uma pouca absorção de água pelas raízes, haverá perda de água excessiva. Ela tem que fazer um controle através de umas estruturas chamadas de estômatos que vocês verão em outra aula. Beleza? Vamos seguir em frente.